pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula teórica, nós iremos falar sobre classificação dos elementos químicos. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações e, se gostar da aula, claro, deixe seu like no final. Peço também que nos sigam lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está repleto de novidades, tenho certeza que vocês vão gostar. Certo, pessoal? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Nós vamos introduzir a nossa aula com uma pergunta. Do que a matéria é constituída? Essa pergunta, a gente já sabe a resposta, né? A matéria, ela é constituída por átomos. Mas nem sempre essa pergunta teve resposta. No início, há muito tempo, o homem sempre procurou explicar sobre o universo. Uma pergunta a que ele sempre buscou responder foi sobre a constituição das coisas. Então, os filósofos gregos, eles tiveram muitas teorias. E aqui realmente ficou fundamentada sobre a constituição da matéria é que tudo se formava a partir da combinação da terra, do fogo, da água e do ar. Então, para os filósofos, eles consideravam esses 4 elementos as substâncias elementares, que a partir dessas substâncias, todas as outras matérias iriam se constituir. Bom, com o início, da substituição da filosofia pelo método científico, um importante cientista, Robert Boyle, que fazia experimento com os gases, ele começou a desacreditar nessa ideia dos 4 elementos proposta pelos filósofos. E para ele seria uma ideia muito simplista, essa de tudo que existe na natureza ter origem na terra, no fogo, na água e no ar. Certo? E aí, Lavoisier, autor de uma frase muito conhecida, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele é um importante químico e ele é considerado o pai da química moderna. Ele refutou essa ideia dos 4 elementos. E após muito estudo, muito trabalho, ele lançou o seu livro Tratado Elementar da Química. E nesse livro ele propõe que tudo que existe no mundo, na verdade, é formado basicamente de 33 elementos, sendo um deles o oxigênio. Bom, algumas informações que Lavoisier propôs não estavam completamente corretas, mas outras tantas ele estava completo de razão. Lavoisier, ele realizava experimentos em que ele pesava cuidadosamente a substância para determinar o efeito do aquecimento sobre cada uma delas. Com isso, Lavoisier desenvolveu uma ideia mais coerente de elemento. Ele propõe que uma substância só pode ser considerada elementar se não se subdividir em outras mais simples, ao ser tratada quimicamente. E aí, mesmo tendo classificado alguns elementos de forma errada, sua ideia foi genial e por isso que ele é considerado o pai da química moderna, pois abriu caminhos para novas descobertas. E aí que deu origem aos modelos atômicos, a descoberta de vários outros elementos químicos, dando origem, então, à tabela periódica, tendo explicação de ligações químicas e outras tantas informações que nós precisamos saber aqui de química. E outro conceito muito importante é a gente determinar o que é um elemento químico, Então, com a descoberta de prótons, o critério usado para a identificação de um elemento químico foi inovado. Tanto que a tabela periódica moderna, aquela onde a base foi de Mendeleev organizou os elementos por meio da massa atômica. E Moseley, ele verificou que átomos de elementos químicos diferentes, eles possuíam diferentes números de carga positiva no núcleo. Então, esse critério de classificação, o critério de classificar os elementos por meio da quantidade de prótons era melhor. Então, por isso que hoje nossa tabela periódica ela é organizada por ordem crescente
de número atômico, ok? Onde número atômico é simbolizado por Z e significa número atômico é igual a número de prótons, tá bom? Portanto, a nova definição de elemento químico passou a ser considerada as cargas positivas dos elementos encontrados no núcleo, os prótons, que é o número atômico. E elemento químico, a definição, é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. A diferença entre elementos químicos é a quantidade de prótons no núcleo, ou seja, número atômico diferente representa elementos químicos diferentes. Porém, alguns átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, que possuem a mesma quantidade de prótons, ainda assim são diferentes entre si. Essa diferença nós podemos aqui citar, por exemplo, para átomos do elemento hidrogênio. Nós temos o hidrogênio, onde tem um próton e um elétron, que é o prótio, né, também chamado do hidrogênio comum. Nós temos o deutério, que é do elemento químico hidrogênio, onde tem um próton, um nêutron e um elétron. E aqui o trítio, onde tem 2 nêutrons. Então, o que diferencia um átomo é o mesmo elemento químico, é hidrogênio, mas o que diferencia esses átomos é a quantidade de nêutrons. E aí, definiu-se que a gente vai notar que eles possuem o mesmo número atômico, todos têm um próton, são átomos nêutron, então todos também têm um elétron, certo? E a diferença que existe entre eles é o número de nêutrons. Como esses átomos possuem a mesma quantidade de prótons, eles foram assim denominados de isótopos. Então, o que são isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, possuem a mesma quantidade de prótons, mesmo número atômico, mas possuem diferentes quantidades de nêutrons e, consequentemente, o número de massa que é determinado por prótons mais nêutrons é diferente, certo? Então, vamos aqui ver alguns isótopos. Por exemplo, o carbono. Carbono, o elemento carbono, ele existe na forma de carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Todos são elementos do carbono, porque todos têm o mesmo número de prótons, mas eles possuem diferentes números de nêutrons, ok? Mas na natureza, o carbono que predomina é o carbono 12. Por que carbono 12? O que significa esse 12? 12 é o número de massa, é o número de prótons mais número de nêutrons. Carbono 13 é 6 mais 7. E aqui estão as proporções que a gente encontra na natureza, ok? Cloro, por exemplo, nós temos o cloro 35 e o cloro 37. Todos têm o mesmo número atômico, mas possuem diferentes números de nêutron. Alguns isótopos são de extrema importância na aplicação da medicina, na indústria, na pesquisa científica. Então, eu trouxe aqui alguns elementos muito importantes, tanto na medicina quanto na indústria e na pesquisa. Por exemplo, esses isótopos aqui são isótopos usados para identificar e avaliar, por exemplo, o iodo 131, ele avalia a atividade da glândula tireoide. O fósforo, ele identifica tumores malignos, o fósforo 32, cobalto 60 e césio 137 também no tratamento contra câncer, né, contra tumores. Galho 37, ele é usado na varredura do corpo inteiro para tumores. O urânio 235, ele é usado em reatores nucleares para produzir energia por meio de uma reação de fissão nuclear. Diferentes isótopos, eles são utilizados em mutação genética de plantas com a finalidade de obter espécies mais resistentes. O carbono 14, ele é utilizado para datação de fósseis, né? O que permite reconstruir a sequência de eventos pré-históricos e históricos. Não só como a datação de fósseis, mas como também a datação de restos arqueológicos, por exemplo, artefatos, certinho? Então, o número de massa, nós vamos aqui ver como representar o número de massa e a representação do átomo. Como eu falei, o número de massa é igual ao número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. E existe uma regra, e essa regra deve ser respeitada. Como devemos representar um átomo? Um átomo, segundo
a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, a instituição que rege as regras da química, ao representar um átomo, a gente vai representar pelo símbolo do elemento do átomo, na parte superior o número de massa e na parte inferior o número atômico. A massa ela pode estar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mas se for um íon, do lado direito representa a carga do íon. Então, por isso que é mais adequado você representar dessa forma. Então, por exemplo, o oxigênio 16. Então, é 16 por quê? Porque o número atômico é 8 e tem 8 nêutrons. Então, 8 mais 8, 16. Então, 16 é o número de massa e 8 é o número atômico, quantidade de prótons. Certo, pessoal? Nós também temos outras classificações dos átomos além de isótopos. Nós temos os isóbaros e os isótonos. Isóbaros, gente, vão ser espécies que vão apresentar, são átomos de elementos químicos diferentes, mas que vão apresentar o mesmo número de massa. Isóbaros é a única palavrinha que tem o A. A significa número de massa. Então, os isóbaros, mesmo número de massa, diferentes elementos químicos. Então, por exemplo, o cálcio e o potássio são diferentes elementos químicos, mas possuem o mesmo número de massa. E o que são isótonos? São elementos químicos diferentes que vão apresentar o mesmo número de nêutrons, isótonos, neutros. Então, isótopos, prótons, isóbaros, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, ok? E, para a gente fechar, nós também temos espécies isoeletrônicas. O que são espécies isoeletrônicas? São espécies químicas que vão apresentar a mesma quantidade de elétrons. Simples, né? São espécies que possuem o mesmo número de elétrons, elas podem ser entre si isoeletrônicas, íons com íons, íons com átomos nêutrons. Qual que é a condição para ser classificado como isoeletrônico? Tem a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, esse átomo neutro aqui, o gás nobre neônio, com o íon oxigênio 2-, ambos têm 10 elétrons. Do mesmo jeito que alumínio 3+, e magnésio 2+, também tem 10 elétrons. Assim como sódio mais, magnésio 2+, 10 elétrons. Enxofre 2- e cálcio 2+, 20 elétrons. Bromo menos, criptônio 36 elétrons. Então, aqui nós temos espécies isoeletrônicas. Certo, pessoal? Para a gente fixar todo esse conteúdo, vamos aqui fazer exercícios. As afirmações que seguem dizem respeito a 2 elementos, o elemento A e o elemento B. Bom, eu não sei que elementos que são esses. São elementos aqui que foram denominados pelo símbolo A, pelo símbolo B. Então, primeira informação. B possui massa atômica igual a 39. Então, gente, B, ó, não falou ainda o número atômico dele, só falou que o número de massa é 39. Então, o número de massa a gente representa na parte superior. O número atômico de A é igual a 20. Então, aqui, ó, A, número atômico, representa embaixo 20, número de massa eu não sei. Tá falando que B é isoeletrônico com A. Então, gente, Então, se o número atômico de A é 20, então, quer dizer que tem número atômico 20, número de prótons é 20, e é uma espécie neutra, é um átomo. Então, tem quantidade de elétrons de 20. Só que o A+, se está com carga mais, significa que perdeu aqui, ó, um elétron. Quando fala que é isoeletrônico, é porque é mesmo o número de elétrons, né? Então, A+, né? A+ possui o mesmo número atômico, né? Que é o mesmo elemento, só que é um íon. Mais significa que perdeu um elétron. Então, tem 19 elétrons. Falou que B é o isoeletrônico com A+. Então, B tem quantos elétrons? 19. Então, se B é uma espécie neutra, tem 19 elétrons, 19 prótons, então o número atômico de B é 19. Certo? E outra informação, A e B são isótonos. O que é ser isótono? Mesmo número de nêutrons. Então, tem como a gente encontrar aqui o número de nêutrons de B? Tem, porque se eu tenho
número de massa. Se eu tenho um número atômico, o número de nêutrons é a diferença, né? Porque A é igual a Z mais N. Então, N vai ser 39, substituindo 39, 19, e N vai ser igual a 20. Então, se A e B são isótonos, A também tem 20 nêutrons. E aí eu consigo determinar aqui a massa de A, ó, porque agora eu tenho Z e eu tenho N. Então, vamos lá. Então, todas as informações que deu, a gente escreveu aqui. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Podemos afirmar que A e B+, são isoeletrônicos. Então, B+, gente, se é B+, B é 19 elétrons. B+, significa que perdeu um elétron, então é 18. Então, A e B+, é isoeletrônico? Não, isso aqui não tá certo. O número de massa de A é igual a 40. Então, o número de massa de A, então, o número de massa aqui é Z mais N. Z é 20, o N é 20. A é igual a 40. Então, tá correto. Então, essa aqui é uma resposta que a gente pode afirmar. O número de elétrons de B é igual a 20. Não, a gente viu aqui, ó, que é 19. O número de nêutrons de A é igual a 17. Não, é igual a 20. A e B são isóbaros. Não podem ser isóbaros, porque B é 39 e A é 40. Não são isóbaros. Certo, pessoal? Então, resposta correta dessa atividade é a letra B. E aí, gente, a massa atômica. Massa atômica é igual ao número de massa? Massa atômica, lá na tabela periódica, não é representado o número de massa de cada isótopo que existe, de cada elemento químico. Lá na tabela periódica é representado a massa atômica. O que é massa atômica? É a massa que representa a média de todas as massas dos isótopos. Por isso que, por exemplo, na natureza a gente sabe que tem cloro 35 e cloro 37. Mas lá na tabela periódica, a massa atômica do cloro é 35,5. Aí fala assim, nossa, tem um átomo que tem massa 35,5? Não tem, gente. Isso aqui é uma média, tá bom? Então, a massa atômica de um elemento químico é a média ponderada dos números de massa dos isótopos desse elemento, levando em consideração a proporção natural desse na natureza. Então, número de massa que é o A, que é definido como Z mais N, é diferente de massa atômica, tá bom? A massa atômica, ela é definida pela média ponderada dos números de massa dos isótopos desse elemento químico. Então, por exemplo, igual a gente falou do cloro, existe na natureza cloro 35 e cloro 37. O cloro 35 está na proporção de 75,8 e o 37 de 24,2. Então, a média ponderada é multiplicar a massa vezes a proporção que encontra na natureza, né? Então, 35 vezes 75,8 é igual a 37 vezes 24,2, dividido pelo 100%. Então, a gente encontra que a média aqui da massa atômica é 35,5, aproximadamente, né? Porque não dá um número exato. E aí, quando a gente representa apenas uma casa decimal na tabela periódica, a gente vai ver 35,5. Certo, pessoal? Então, vamos aqui fazer uma atividade para a gente fixar aqui como encontrar a massa atômica de um elemento químico. Então, um elemento químico genérico X tem 3 isótopos com pesos atômicos 1, 2 e 3, ok? Então, é o número de massa aqui, ó, com porcentagens respectivas igual a 50%, 30% e 20%. A massa do elemento X, então a gente vai fazer uma média ponderada, né? Então, 1 vezes 50%, 2 vezes 30% e 3 vezes 20%, dividido por 100. Então, 50, 60, 60. 50 mais 60 mais 60 dá aqui 170 dividido por 100, 1,71. Chegando aqui a resposta letra A. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, lembrando novamente, o número de massa é definido como número atômico, mas número de nêutrons. E massa atômica é definido como a média ponderada do número de massa vezes a proporção que esse elemento é encontrado na natureza. Certo, pessoal? A gente finaliza, então, aqui a nossa aula. Se surgiu alguma dúvida, deixe no comentário. Vai ser um prazer responder. Se gostou da aula, deixa um like. Até mais, pessoal!